Sabe quando você lê ou ouve uma história e consegue visualizar as imagens do que está sendo contado? Ou então o contrário, quando você olha para uma imagem estática, parada, e consegue ouvir ela contar uma história? Essa é a relação que eu tenho com esse baralho aqui. Não é um baralho comum de jogar pôquer ou buraco, embora tenha naipe de copas, de ouro, de espadas, de paus. É um baralho de tarô. São 78 cartas, cada uma delas com um desenho diferente, com personagens e situações e cenários muito diferentes, cada uma sugerindo um significado diferente. Eu leio o tarô com frequência, não como um mensageiro do futuro que vai me determinar um destino e vai me dar spoiler da minha vida. Eu nem acredito nisso. Eu leio como um livro cheio de figurinhas que me provocam a eu mesma buscar dentro de mim, do meu repertório, do meu entendimento, da minha memória, quais são os significados dessas cartas. Eu uso o tarô para tentar entender como eu estou me sentindo sobre determinada situação. As imagens funcionam como um banquinho que eu subo para conseguir alcançar partes do raciocínio que estavam fora do meu alcance, fora da minha vista. Uso também como exercício criativo para ter ideias. Naquela hora de bloqueio, que não sei o que o personagem pode fazer. Tarô é ótimo para contar histórias, porque cada carta é uma fonte inesgotável de possibilidades de narrativas. É só olhar para as imagens para imaginar os personagens, as situações, os significados. É uma cocriação. As respostas não estão dadas. Eu tenho que construir junto. Ler tarô é uma conversa que eu tenho com a criadora dessas imagens. Foi uma mulher que desenhou todas as cartas desse baralho. Pamela Colman Smith, ou Pixie, para os mais chegados. Ela foi a ilustradora do tarô mais famoso do mundo, mas o nome dela não está na frente da caixa. Esse baralho ficou conhecido como The Rider Tarot, ou Rider-Waite Tarot. Rider é o sobrenome do editor, quem publicou, e o Waite é o sobrenome do acadêmico, místico, pesquisador que escreveu e idealizou o projeto. Smith, o sobrenome da ilustradora, quem deu vida a essas cartas, só foi reconhecido muito tempo depois. Com muita frequência essa história se repete, a de uma artista foda, que ficou invisível, que não foi reconhecida, valorizada em vida, e todo o trabalho dela fica enterrado por anos, décadas, até alguém descobrir e se perguntar como é que isso pode ter ficado escondido por tanto tempo. A Pamela era uma artista foda, multitalentosa, ilustradora, contadora de histórias, tinha uma habilidade quase mágica de criar imagens. O trabalho dela foi muito além desse tarô que eu gosto tanto. Aliás, esse tarô só é tão poderoso porque ele é a costura dos trabalhos que a Pamela fez antes dele. As suas referências de vida, seus objetos de estudo, as pessoas que foram importantes para ela, tudo ficou marcado nesse baralho. É essa jornada que a gente vai fazer hoje, a jornada por trás dessas cartas, o processo de como elas foram feitas. E isso significa contar a história da Pamela. Pamela nasceu na Inglaterra. Era aquariana, a quem possa interessar. Isso foi em 1879. É importante a gente ter em mente a época em que isso tudo aconteceu. Ela nasceu por lá quase como um acidente de percurso, porque os pais dela, Corinne e Charles, eram americanos, mas o pai dela, por conta do trabalho, viajava bastante. Ele trabalhava na companhia que construiu a malha de ferrovias da Jamaica, então ele e a família viveram lá alguns anos. Pamela viveu na Jamaica dos 10 aos 15. E isso é importante porque as histórias que ela ouviu, a cultura que ela viveu nesse período, deixaram uma marca muito profunda na identidade e no trabalho dela.
Lá, os personagens do folclore jamaicano começaram a habitar a cabeça dela. O idioma jamaicano começou a entrar nos sonhos dela e ela foi se interessando cada vez mais em colocar tudo no papel. Ela foi muito precoce, desde cedo já desenhava. Não que fosse exatamente uma surpresa, porque Pamela vinha de uma longa linhagem de mulheres contadoras de histórias. A avó materna e a tia dela, irmã da mãe, foram escritoras de livros infantis. O avô dela ilustrava, publicava e vendia os livros. Tanto a avó quanto a tia também chamavam Pamela. Doideira, parece que toda Pamela da família acabava virando escritora. Então, com 15 anos, ela entrou numa faculdade super hype de Nova York para estudar arte e ilustração. Era uma escola super de vanguarda que estimulava os alunos a explorarem a arte de forma mais intuitiva, menos engessada, que fosse além só de reproduzir e de memorizar técnicas. Nisso, ela teve contato com muitas referências que influenciaram seu traço. Por exemplo, o estilo de ilustração japonesa ukiyo-e, com cenários e roupas cheios de detalhes, o que a gente também encontra nos desenhos da Pamela, principalmente aqui no tarô. Eita, mulher que gostava de desenhar roupa. Vai ver, por isso ela era tão estilosa. Às vezes ela se vestia meio cigana, com chale, lenço na cabeça, um monte de colares. Às vezes transgredia as normas de gênero e usava calças, numa época em que isso não era nada comum para uma mulher. A Pamela gostava dessa ambiguidade. Então lá estava a Pamela, essa artista muito jovem, muito talentosa, bem alternativona, estudante de arte em Nova York. Mas ela não chega a se formar porque, faltando um ano para terminar os estudos, a mãe dela morre na Jamaica. Ela volta para lá e fica um tempo indo e voltando de Jamaica para Nova York para Jamaica, numa vida meio nômade. Mesmo sem se formar, ela começa a trabalhar como artista. Com 19 anos, ela vende as primeiras ilustrações para pôsteres de peças de teatro. Freelas publicitários bem antes de existir a agência de publicidade. Com 19 anos, ela também publica o seu primeiro livro, que ela desenvolveu nesse tempo, ficou indo e vindo da Jamaica. Anansi Stories, um livro infantil todo ilustrado, onde ela conta fábulas jamaicanas. Anansi é o nome de uma entidade folclórica africana, às vezes representada como gente, às vezes como aranha, mas sempre com a figura do espertão, meio trapaceiro. Me lembra um pouco o Pedro Malas Artes, da mitologia mineira. Aquele cara que só parece frágil, mas sempre encontra um jeitinho de levar vantagem. A Pamela desenhava a Nancy como uma figura andrógena, bem magra, mas com quadro largo, e a roupa com padrões que imitam o corpo de uma aranha. O tigre, outro personagem dessas fábulas, veste roupas listradas. Normalmente é o cara que é sacaneado pelo Anansi nas histórias, uma vibe meio Tom e Jerry. O predador opressor, que é sempre vencido ou humilhado pelo mais frágil, no caso a aranha. E isso tinha um simbolismo muito forte, muito importante em meio à escravidão. Por isso eram histórias contadas e transmitidas entre o povo jamaicano e por isso também encantaram Pamela. Os desenhos dela ajudam a visualizar a história, mas o texto já é bem magético. Ela conta uma história cheia de elementos fantásticos, mas com uma linguagem muito nítida. Ela escreveu o livro em patuá, uma língua falada na Jamaica, que é uma mistura do inglês dos colonizadores com os idiomas falados pelos africanos que foram escravizados e levados para lá. O que pode parecer à primeira vista difícil de ler é, na verdade, um convite a ler em voz alta. As palavras e os significados se revelam com o som. Um detalhe muito interessante é que nessa época ela passou a fazer performances para contar essas fábulas. Ela fazia vários bonequinhos de madeira e desenhava na frente os traços do personagem. Ela usava essas miniaturas para fazer um teatrinho para apresentar os contos jamaicanos do livro dela.
A Pamela também já apresentou um teatrinho de miniatura sobre piratas no Caribe. Ela criou um elenco com 40 piratas de madeira, mas não sei quantos personagens, adultos, crianças, cenários, navios para contar essas histórias. E ela passou a ser conhecida por isso, por divulgar o folclore caribenho. Quando o pai dela morreu, e foi muito difícil porque eles eram muito próximos, muito parceiros, ela resolveu ir morar na Inglaterra. E é quando um outro capítulo começa na vida da Pamela. Imagina chegar sozinha em Londres, em 1900 e bolinha, literalmente. Uma artista independente, numa época em que artistas mulheres não eram nada levadas a sério, que se esperavam que as mulheres vivessem uma vida doméstica de mãe e esposa. Foi difícil. A Pamela passou um sufoco para pagar os boletos, para conseguir comer. Mas ela foi conseguindo, pegando um freela aqui, outro ali. Ela já tinha feito alguns trabalhos para o William Yeats, que era poeta. E em Londres, ela começou uma parceria com o irmão dele, o Jack Yeats. Eles começaram a fazer uma revista ilustrada juntos, que eles vendiam por assinatura. A Pamela trabalhou nessa revista com o Jack por mais ou menos 1 ano. Mas aos poucos, ele foi passando os trabalhos de pintura para a irmã dele. E assim a Pamela foi ficando sem espaço. Ele descartou o trabalho da Pamela assim, fácil. Mas ela não guardou ressentimento nem nada, continuaram amigos. Mas ela resolveu, quer saber? Eu vou fazer a minha própria revista. E assim ela começou a Green Sheaf, uma revista independente, impressa em pequenas tiragens, que ela publicou durante 1 ano. Nessa revista, ela escrevia, ilustrava, usava para divulgar os serviços dela, às vezes chamava convidados, contava várias histórias, era tipo uma zine. E eu tô impressionada com o quanto essa história é familiar para mim. Mas ela parou de fazer a revista porque dava muito trabalho fazer aquilo tudo sozinha, não estava dando muito retorno financeiro. Aí que o William Yeats, que além de poeta, também era dramaturgo, começou a chamar a Pamela para rolês com a galera dele do teatro. E quem é que estava nesse rolê, nessa época, lá em Londres? Ninguém mais, ninguém menos que Bram Stoker. Sim, ele mesmo, autor de Drácula, também conhecido como Drácula de Bram Stoker. Ele administrava um teatro e viu que aquela menina era muito habilidosa, muito interessante, muito de humanas. E aí falou, não quer trabalhar aqui com a gente não? E assim a Pamela passou a fazer parte da trupe, virou amigona de Bram Stoker e da Ellen Terry, uma atriz shakespeariana muito famosa na época, que foi quem apelidou ela de Pixie, porque Pamela tinha aquele jeito de fadinha e gostava de contos de fadas. Aliás, ela acreditava em fadas. Ela jura que viu fadinhas uma vez que viajou para a Irlanda. Então, o apelido pegou. Pamela começou a atuar como coadjuvante em algumas peças. Ela era boa de memorizar textos, né? Ela tinha essa experiência de fazer performances para contar histórias com o teatrinho dela. Mas onde ela brilhou mesmo foi desenhando os figurinos e os cenários das peças. Ela sempre gostou muito de desenhar roupas. Perto desse teatro existia uma livraria de ocultismo, frequentada pela galera de místicas, tipo Aleister Crowley, aquele do Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, que o Raul Seixas se amarrava, sabe? Foi nessa livraria que Pixie foi apresentada ao Arthur Edward Waite, que estava pesquisando a história do ocultismo no Ocidente e estava com um projeto de lançar uma versão moderna do tarô baseado nas investigações dele sobre simbolismo. E aí alguém falou, nossa, você precisa conhecer a Pixie que trabalha lá com Bram Stoker. Mano, ela tem tudo a ver com esse seu projeto, ela desenha pra caralho, ia ficar foda. Vou te apresentar. Os dois participavam da mesma sociedade secreta esotérica, então rolou match.
Quando o Arthur contou pra ela qual era o projeto, a Pamela super embarcou na dele. Nossa, tô dentro, vamos fazer. O Arthur orientou ela sobre como ele queria os desenhos dos arcanos maiores, que são 22 cartas, também com muita coisa baseada no tarô de Marcélia, e a Pamela ia desenhando e mostrando para ele provar e tal. Mas os arcanos menores, as cartas dos naipes de ouros, de copas, de espadas, de paus, aquelas que também tem nos baralhos de jogos comuns, sabe? Do As ao 10, com reis, rainhas, valetes. Nos baralhos de tarô, até então, esses arcanos menores não tinham desenhos com personagens. Isso foi uma ideia da Pamela. Arthur, e se eu ilustrasse todas as cartas com uma cena? Assim, cada naipe ia contar uma história diferente. O que você acha? Arthur achou a ideia legal, óbvio. Mas vem cá, Pamela, eu não vou conseguir te dar um prazo maior. Você consegue entregar tudo no mesmo prazo? E ela falou, deixa comigo. Ela estava muito empolgada com esse projeto. Então ela desenhou igual uma louca, sem parar. E ela se entregou muito ali. Ela colocou muito da vida dela, das histórias que ela gostava, das referências que ela acumulou. Por exemplo, a experiência dela no teatro tá toda ali, nas cartas de tarô. Tem uma variedade impressionante de cenários e roupas, como se ela estivesse desenhando uma peça. A ilustração de cada carta se apresenta como uma cena. Não uma simples pose, sempre tem algo acontecendo nessas imagens. E o estilo das cartas é totalmente influenciada pelas referências teatrais da Pamela. Essa companhia que ela fez parte apresentava várias peças de Shakespeare, ou seja, muitos reis, rainhas, pessoas da corte. Então ela praticou muito desenhar esse tipo de personagem antes de fazer o tarô. A Ellen Terry, vestida de Lady Macbeth, foi a inspiração para o desenho da Rainha de Espadas. Um rosto de perfil bem severo, segurando uma espada. A filha dela, Edith Craig, lésbica, militante sufragista, serviu de inspiração para a Rainha de Paus, aquela vestida de amarelo, segurando um girassol. O filho da Ellen Terry, ela gostava muito da Ellen Terry, o Edward Craig, serviu de inspiração para o mago, o arcano de número 1. Olha que doido. Todo esse tempo, olhando para as cartas, e eu mal imaginava que eu estava olhando para vários dos amigos da Pamela, que ela eternizou nessas figuras. Pamela também era apaixonada pelas fábulas arturianas e pela mitologia celta e nórdica. Adorava contos de fadas. E essas referências caíram como uma luva, porque nessas histórias medievais de fábulas arturianas, os homens usavam saia, que era perfeito porque ela adorava desenhar personagens sem gênero. E no tarô, isso permitiu uma maior liberdade de interpretação. Quando eu olho para a carta da sacerdotisa, eu vejo a Pamela. A carta da sacerdotisa é o arcano de número 2. É uma mulher segurando um pergaminho, com o pé na lua, sentada entre dois pilares, um branco, outro preto. É uma carta que fala do poder da intuição, dessa figura que faz contato com o outro mundo. Fala de sabedoria, do mistério feminino. A Pamela era mesmo um ser de divisa de mundos. Por exemplo, ela tinha uma habilidade sinestésica de desenho. Significa que ela era capaz de criar imagens a partir de sons. Ela ouvia uma música e conseguia visualizar cenas a partir delas e colocava tudo no papel. Ela dizia que quando ouvia Bach, ela via sinos tocando no céu, com névoas coloridas. Com Chopin, ela enxergava cenas noturnas, jardins com mistérios escondidos atrás do arbusto, com a luz da lua refletindo nas folhas, árvores envolvidas pelas brumas. Ela colocava música clássica e começava a desenhar as cenas que ela ouvia na música, menos com Wagner. Escutar Wagner deixava ela com raiva, com vontade de bater em alguém. Quais músicas ela escutou enquanto desenhava as cartas do tarô? Eu sei que ela terminou esse trabalho em 6 meses, o que é bem pouco considerando a quantidade de desenho que ela tinha para fazer. E o baralho, que foi publicado pela editora do William Ryder, junto com o livro escrito pelo Arthur Waite, logo virou um sucesso de vendas.
Mas eu duvido que sem os desenhos da Pamela essa publicação teria tido a mesma força. Os desenhos dela são poderosos. Ela colocou muito de si nesse trabalho, do estilo dela, da história dela. Essa é a verdadeira magia. A capacidade de costurar uma tapeçaria de referências tão ricas e conseguir criar algo único que convida o leitor a fazer parte. Da mesma forma que o livro dela de contos jamaicanos também convidava o leitor a sentir a história com a própria voz. Mas a arte de mulher não era valorizada. Ainda hoje não é. E assim o tarô ficou conhecido pelo nome dos homens envolvidos, enquanto o nome de Pamela foi apagado. Waite faz uma única referência a Pamela no livro dele, no trecho que ele fala assim: as cartas de tarô foram desenhadas e coloridas pela senhorita Pamela Colman Smith e acredito serão consideradas arrebatadoras e muito belas, tanto no seu design quanto em sua execução. Ah, mas pelo menos a Pamela ficou rica com esse trabalho que vendeu pra caramba, né? Também não. Ela não ganhou 1 centavo de direitos autorais, que é uma porcentagem das vendas, porque ela vendeu as ilustrações para o Arthur por um preço fechado, negociado no início do projeto, que já não era um valor muito alto. Ai, Pamela, que vacilo. E o Arthur deixou quieto. As coisas são assim mesmo, azar dela. E olha que eles eram amigos, hein? Pamela que lute. E foi o que ela fez. Na época ela continuou produzindo bastante, afinal os boletos não paravam de chegar. Então ela fez vários trabalhos, teve suas ilustrações expostas numa galeria, ilustrou outros livros, como um escrito pela amiga Ellen Terry sobre balé russo. Mas uns 2 anos depois ela resolve deixar para trás esse rolê de teatro e do ocultismo, vira católica, recebe uma grana de herança de um tio que morreu e vai morar em Cornwall, no interior da Inglaterra. Ela pega essa grana, doa boa parte para os padres da cidade que construíram uma capela. E aí ela some, se aposenta. Não produz mais nada por uns 30 anos. Ela se retira completamente da vida de artista, fica vivendo nessa casa, ela e uma mulher chamada Nora Lake. Talvez elas fossem namoradas, companheiras. Talvez. Eu acho que faz sentido especular que fosse um casal. Eu quero imaginar que ela teve uma vida boa, com alguém que ela amava, uma casinha no interior, um quintalzão, onde ela provavelmente vivia fadinhas. Pamela morreu aos 73 anos, sem grana. Todas as obras que ela ainda tinha com ela foram leiloadas para pagar as dívidas que ela deixou. A mulher que ilustrou o tarô mais famoso do mundo não foi reconhecida em vida. Eu detesto quando essa história se repete. Isso me leva a 3 questões. Primeira, não importa em qual tempo, se a artista está viva ou já morreu, é uma merda quando alguém que faz coisas valiosas não é valorizado. A mulher joga umas coisas maravilhosas no mundo e em troca é ignorada. É triste demais. Que me leva ao ponto 2. Isso significa que alcançar o mainstream e todo mundo conhecer seu nome é igual a ser valorizada? Não, porque nem sempre. E porque mainstream não é tudo. Também não acho que se tornar celebridade seja recompensa. E eu acho que essa história toda da Pamela Colman Smith, que está tendo trabalho resgatado só recentemente, aponta para isso. Tem muitos artistas fazendo coisas mágicas e que não ficam famosos. E olha que a Pamela fez um trabalho que alcançou o mainstream e nem assim ela ficou rica e famosa naquela época. Ela era conhecida dentro de um nicho bem específico. Ser celebridade e ser artista são 2 coisas muito diferentes. Ser artista não depende da autorização de ninguém, mas ser celebridade depende de um monte de fatores que estão completamente fora do alcance do artista, que muitas vezes não tem nem a ver com a arte em si que está sendo produzida. O que torna alguém famoso? Sei lá. Claro que ser homem ajuda, porque é bem menos provável que seu nome seja apagado.
terceiro ponto. Eu não acho que a Pamela morreu sem ter deixado nada. Ela deixou sim. Ela conseguiu guardar a si mesma dentro desses desenhos, como se fosse música transformada em imagens que a gente pode ouvir, contando com a sua voz de fadinha histórias fantásticas de vários mundos. A gente consegue evocar a Pamela, chamar ela para conversar, pedir ajuda para entender algo que a gente não tá conseguindo ver. Ela desenha para você entender, sabe? E ela aparece na minha frente, vestida com o figurino de Anansi, e sorri cada vez que eu abro esse baralho. O tarô da Pamela. Eu sou a Aline Valek e você ouviu Bobagens Imperdíveis. Se você gosta de ouvir as histórias desse podcast, que tal apoiar a sua artista local? Você pode me apoiar mensalmente, por quanto tempo puder, em apoia.se/Aline Valek e ficar mais perto do meu processo e das minhas pesquisas. Aliás, eu indiquei algumas leituras e as fontes dessa pesquisa estão aqui na descrição do episódio. Nunca confie na narradora. Leia sempre as fontes.